Olá, chicos, buenos dias, como estão? Oi, pessoal, bom dia, como vocês estão? Estamos chegando aqui para mais uma aula de espanhol. Hoje é segunda-feira, dia de nossa aula. Peço licença para entrar na sua casa com a nossa aula de espanhol de hoje. Vamos iniciar agora conteúdos novos, terceiro bimestre, tá? Então, antes de qualquer coisa, garanta aí sua presença, coloca aí sua presença aí no grupo, tá? Coloca aquela frase aí, estou aqui, para eu saber que você está ligadinho aí na aula, tá? Coloca lá no grupão para garantir a presença do pessoal da coordenação e aqui no grupo também de espanhol, beleza? Coloca aí sua presença para a gente garantir nossa aula e darmos início à nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Então, temos aí nessa aula, tem aqui, ó. Llevamos 2 anos estudando espanhol. Esse é o título aí da nossa unidade que vamos estudar hoje, certo? Que inicia assim, ó, com esse texto que a gente vai ler agora. Tem La hora de los edificios verdes. A hora dos edifícios verdes. Vamos ver aí o que esse texto está querendo dizer com este título. Aí, el boom de la construcción sostenible llegó a Colombia. Los techos verdes y el aprovechamiento de las fuentes de energías naturales son algunas de sus características. Ou seja, o boom da energia da construção sustentável chegou à Colômbia. Os tetos verdes e aproveitamento de fontes de energias naturais são algumas das suas características dessas construções de edifícios verdes, como são chamados, edifícios sustentáveis. Vamos ver aqui então aprofundar o que é que eles estão querendo dizer, né? Primeiro parágrafo diz assim: aunque la posición geográfica, la temperatura, el clima y los paisajes de varias ciudades del país, como Medellín y Bogotá, les han ofrecido durante años a arquitectos y constructores características privilegiadas para idear espacios capaces de ahorrar energía tan solo con aprovechar el sol o la lluvia. La mayoría de las edificaciones no cuentan con diseños que se beneficien de los ecosistemas sobre los que estão construídos. Vamos ver aí o que está dizendo nesse parágrafo que eu li agora. Se a gente tivesse aqui ao vivo, eu ia pedir para cada um ler, né? Sabem disso. Eu vi vocês lendo aí em espanhol. Aí, apesar da posição geográfica, temperatura, clima, as paisagens de várias cidades do país, como Medellín e Bogotá, têm oferecido durante anos a arquitetos e construtores características privilegiadas para idealizar espaços capazes de economizar energia. Ahorrar é economizar, certo? Economizar energia tão somente aproveitando o sol e a chuva. A maioria dos edifícios não contam com desenhos que beneficiem esses ecossistemas sobre os quais estão construídos. Mas diz aqui, continuando. Apesar de que el aire de Bogotá se mantiene frío, aún en días soleados, es un despropósito que los arquitectos o dueños de muchas edificaciones exijan que se instalen ventanas selladas
e sistemas de ar-condicionados. Ou seja, apesar de Bogotá se manter frio, ainda em dias ensolarados, é um despropósito que os arquitetos e donos de muitas edificações, de muitos prédios, exijam que sejam instaladas janelas fechadas, né, em sistemas de ar-condicionado. La temperatura y las corrientes de aire de la ciudad podrían, en muchos casos, ventilar de forma natural los espacios, dice Camilo Vélez, engenheiro de Singea. Ou seja, a temperatura, as correntes de ar da cidade poderiam, em muitos casos, ventilar de forma natural os espaços, diz Camilo Vélez, engenheiro de Singea, certo? Ou seja, totalmente possível aproveitar a ventilação, a iluminação natural. É isso que ele está questionando aí, que os arquitetos e engenheiros, pelo que ele diz aí, não fazem. Aí diz assim: esta empresa evalúa a eficiência energética de proyectos de construção sostenible que pretendem acreditar-se bajo a figura LEED, liderazgo e energia e desenho ambiental. Ou seja, esta empresa avalia a eficiência energética de projetos de construção sustentáveis que pretendam acreditar-se baixo custo nessa figura aí de liderança em energia e desenho ambiental. Desse grupo aí, desse LEED, que é o pessoal que faz essas estatísticas aí, que ele está chamando. Aí, um sistema de certificação de edifícios sustentáveis, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos, que chegou a Colômbia em 2008. Ou seja, esse é um sistema de certificação de edifícios sustentáveis desenvolvidos pelo Conselho da Construção Verde dos Estados Unidos e que chegou à Colômbia em 2008. Vai dizer aqui, ó. A partir desse ano, se tem certificado no país 21 construções, 9 com o selo LEED de ouro. E a fecha al menos 100 proyectos se encuentran en proceso de certificación. Pero, ¿qué significa tener este sello? A partir desse ano, tem certificado no país 21 construções, 9 com esse selo LEED de ouro, que é o top, né? O máximo de que a construção pode ser sustentável. Até essa data, menos de 100 projetos se encontram em processo de certificação, em processo de avaliação para receber esse certificado. Apenas 100 projetos. Mas o que significa ter esse selo, essa certificação aí? Vamos ver aqui o que significa. O que significa ter esse selo? Entre outras exigências, LEED reconoce los desarrollos de edificación que cumplen con características de construcción sostenible y que de esta manera realizan un aprovechamiento exitoso de las fuentes de energia naturales. Ou seja, entre outras exigências, LEED reconhece os desenvolvimentos de edificações que cumprem com as características de construções sustentáveis e que dessa maneira, realizam um aproveitamento de sucesso, exitoso, das fontes de energia natural, ou seja, que tem êxito na questão de aproveitar as fontes de energia naturais. Essas edificações devem generar um baixo impacto sobre o meio ambiente, sopesar o calentamento da atmosfera e promover ações de eficiência energética através de energias alternativas e eficiência do consumo da água. Ou
seja, essas edificações devem gerar um baixo impacto sobre o meio ambiente, apesar do aquecimento da atmosfera, promover ações de eficiência energética através de energias alternativas e eficiência do consumo de água, ou seja, do reaproveitamento da água, aproveitando energia, consumo de energia a energia eólica, energia solar. Aí diz aqui, de igual maneira, el sello evalúa que los edificios tengan en cuenta el bienestar de quienes los habitan, incluyendo el acceso al transporte público y servicios complementarios como bancos, restaurantes e farmácias. Ou seja, da mesma forma, o selo avalia que esses edifícios tenham em conta o bem-estar de quem vai morar nele, de quem vai habitá-los. Seja faça acesso ao transporte público, serviços complementares como proximidade com bancos, restaurantes, farmácias, né, que as pessoas que vão morar nele tenham acesso a esses tipos de serviço importantes, né? Porque quando a gente mora, é importante ter perto, né? Farmácia, supermercado, né? Principalmente. Aí tem aqui, em Bogotá, La Torre Panoramic Eco Business Club, donde funcionam as oficinas de La Compañía de Seguros Positiva, Autopista Norte con calle 95 y el Hotel Lofty Bogotá Airport, Avenida Calle 26, número 92. Son los buenos ejemplos de lo que está ocurriendo en el país. Ou seja, em Bogotá, a Torre Panorâmica, aí diz aqui, dois prédios onde estão funcionando muito bem esse sistema de prédios sustentáveis, né? De edifícios sustentáveis. Então, a partir do que a gente leu, a partir do que a gente entendeu, temos essas três questões aí, ó. Primeiro, de acordo com o texto, que é um edifício verde? Pensa aí no que você leu, volta aí no texto e responda aí para mim no grupo. Vamos lá participando. Que é um edifício verde segundo o texto, segundo o que está sendo falado aí? Diz aí para mim. 2. A que se refere o termo sostenible? O que quer dizer este termo sostenible? Né? Sustentável. O que quer dizer esse termo? Quer dizer o quê? Pelo que você entende por isso aí, né? Nem basta saber em português aí, você pode responder o que significa sustentável. Há em tu país algum edifício verde? Comenta. Existe aqui no Brasil algum edifício que seja assim sustentável? Pesquisa aí, responda aí para mim. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês pesquisarem e responderem aí no grupo. Bora lá. Certo? Eu quero ver vocês participando. Vamos, gente, enquanto toma aqui uma aguinha, vamos lá, pesquisa aí, certo? Responde, participa aí no grupo, que eu quero ver, tá? De acordo com o texto, que é um edifício verde? O que é um edifício verde? O que seria esse tipo de edifício? A que se refere o termo sostenibile? A que se refere esse termo sustentável? Há em tu país algum edifício verde?
responde, quero ver, tira a foto, manda pra mim quando você terminar de responder, tá, pessoal? Quero ver fotos, quero ver vocês respondendo, participando aí, tá? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Página 99. Vamos aí respondendo o exercício. Estou esperando vocês mandarem aí no grupo, tá? Vamos lá. Quero ver a participação de vocês aí. De acordo com o texto, que é um edifício verde? ¿A qué se refiere el término sostenible? ¿Hay en tu país algum edifício verde? Essas três vocês vão dar uma pesquisada aí e responder, tá? Vamos lá.
Bom, pessoal, então como a gente viu aí, como vocês puderam ver, desse tempo para vocês irem respondendo, relerem o texto, certo? Participarem no grupo. Questão número 1. De acordo com o texto, que é um edifício verde? Edifício verde são aqueles que cumprem com as características de um edifício sustentável, de uma construção sustentável, seja, construção sustentável. Ou seja, um edifício que tenha características sustentáveis, que tenham, realizem uma atividade efetiva de aproveitamento de fontes de energias naturais, enfim. Número 2. A que se refere o término sostenível? Que se refere ao termo sustentável? O adjetivo sustentável se refere a algo que está em condições de conservar, de reproduzir por suas próprias características, ou seja, de se sustentar por si mesmo através sem intervenção de terceiros, ou seja, sem precisar de fontes de energia extra, água extra, que pode reaproveitar a água dele mesmo. Enfim, esse é um exemplo, essa palavra sustentável é isso. A pessoa conseguir se manter por si mesmo. Aproveitamento de fontes de energia naturais, reaproveitamento de água. Esse é um dos exemplos aí para essa palavra sustentável. 3. Há em tu país algum edifício verde? E aí? Tem ou não tem? Aqui no Brasil, algum edifício sustentável? O que é que vocês acham aí, né? Já responderam aí no grupo. Barulho. Peraí, só um minuto aqui, pessoal. Deu um problema aqui agora. Agora sim. Pronto. Bom, então a gente vê alguns exemplos, né? Temos sim edifícios sustentáveis no Brasil. Tem alguns exemplos aí que vocês pesquisaram, né? Já. O edifício Porto Brasília, no Rio de Janeiro, é um dos exemplos. A Avenida
Rio Branco, também tem o edifício JK 1405, também em São Paulo. Tem alguns edifícios sustentáveis aqui no Brasil, sim. Então, a gente tem, sim, alguns exemplos. Bom, então, partindo aqui agora, vamos falar sobre alguns agora temas gramaticais. Vamos falar aqui agora sobre as conjunções. Atenção aí que tema gramatical sempre exige um pouco mais de atenção nossa, né? Conjunções. Vamos ver aqui, observe a frase do texto. Aunque la posición geográfica, la temperatura, el clima y los paisajes de varias ciudades del país, como Medellín y Bogotá, les han ofrecido durante años arquitectos y constructores características privilegiadas. Ou seja, a gente tem esses exemplos do texto aí. Las palabras en negrita son las conjunciones, que son una clase de palabras que hace la unión entre otras palabras, un grupo de palabras u oraciones en un enunciado. Las conjunciones y locuciones conjuntivas são classificadas em coordenantes e subcoordenantes, que são as coordenadas e subcoordenadas. Tem aqui coordenadas e subcoordenantes. Ou seja, essas palavras aqui em negrita são conjunções, palavras que estão ligando umas às outras. Bora ver aqui os exemplos de algumas delas. Tem aqui, ó, adversativas. Pero, que mais, sino, mas, aunque, ideias contrárias. Por isso que elas são chamadas de adversativas, porque elas ligam ideias contrárias. Por exemplo, me gusta essa fiesta, pero sim esta música. Ou seja, eu gosto dessa festa, mas sim essa música. Copulativa e ni. Suma ou adição, que seriam as aditivas do português, as conjunções aditivas. Em espanhol, são as copulativas. E ni. Suma ou adição. Ni estudia, ni trabalha. Nem estuda, nem trabalha. Esse ni seria o nem, o nosso nem aí do português. A distributiva, já e já. Bien, bien, o e o. Uno ou outro. Vamos ver aqui. Seriam as alternativas que não se excluem. Alternativas que não se excluem. Uno paga o café e outro paga o pão. Ou seja, um não exclui o outro. Quem paga o café não está né? Os dois estão se juntando aí. Os dois se juntam, são as distributivas. Distribuem as ações. Um paga o pão, o outro paga o café. Certo? Aí temos as disjuntivas. Ou, ora ou bien, que são a opção, que demonstram opções. Vou à escola hoje ou amanhã? Vou à escola hoje ou amanhã? Vou à escola hoje ou amanhã? Explicativas, ou seja, es decir, mejor dicho, eso es. Aclara ou explica, ou seja, esclarece ou explica algo. Não poderia abrir os olhos, es decir, tinha muito sueño. Eu não podia abrir os olhos, quer dizer, eu tinha muito sono. Ou seja, esclarece ou explica alguma coisa, certo? Então, essas são as conjunções coordenantes. Aí aqui temos uma observação. Temos assim, ó. La conjunción copulativa reemplaça y o y quando, ou seja, entra no lugar do y quando a palavra que ela sigue empieza com i ou hi. Ou seja, quando a palavra seguinte, a palavra que vem depois dela começa com a letra i ou hi, a gente troca o y por e, por uma questão de... Exceto se essa parte tem um ditongo. Por exemplo, eu estudo espanhol e inglês.
e inglês. Quando as palavras começam com I ou Y por uma questão de fonética aí, certo? Deixa eu compartilhar aqui para vocês o quadro que eu explico melhor. Pronto. Temos aqui, ó, por exemplo, vamos hacer el trabajo y la prueba. Essa seria uma frase normal, sem aquela observação lá, ó. Opa, prueba. Por quê? A palavra aqui, ó, que vem depois do Y, começa com L. Vamos hacer el trabajo y la prueba, certo? Mas, se eu tenho uma palavra que começa dessa forma aqui, ó. Vamos estudar para matemáticas e inglês. Esses dois aqui não seria possível, o Y e o I juntos. Eu teria que trocar o Y, reemplaçar a Y, ou seja, trocar o Y por E. Aí ficaria, vamos estudar matemáticas e inglês. E até a pronúncia muda um pouquinho, para não ficar as duas letras com sons semelhantes, próximas uma das outras. É por isso, esse é o motivo que se faz essa troca aí, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Esse é o motivo dessa troca lá, quando ele diz, faz aquela observação lá, certo? Voltando aqui para o livro, então a gente tem assim, segunda observação. La conjunción disyuntiva U es utilizada cuando la palabra siguiente empezar por O por HO. Mujeres u hombres pueden vestir esta camisa. Mulheres ou homens podem vestir essa camisa. Ou seja, a mesma coisa. Por questão de fonética, questão de sons semelhantes, também acontece com a conjunção O. Por exemplo, aqui, ó. Vamos, conduces coche ou moto. Conduzes coche ou moto. Você dirige carro ou moto. Aí a conjunção normal seria O, que é aquele ou do nosso português. Mas por quê? Se a palavra aqui, moto, começou com a letra M. Se ela começasse com a letra O ou HO, mudaria para U. Por exemplo, prefieres hijos, mujeres ou hombres. Prefere filhos. Tu preferes filhos mulheres ou homens? Né? Tem gente que quando a pessoa está grávida, você prefere menino ou menina, né? Homem ou mulher. Então diz aí, você prefere hijos, mulheres ou hombres? O hombres porque começa com H-O, certo? A mesma coisa que aconteceu lá com a conjunção, com o exemplo aí de cima, beleza? Então, é dessa forma aí que acontece. Certinho? Então, vamos voltar aqui a nosso livro. Então, temos essas conjunções aí, as conjunções coordenantes adversativas, que indicam ideias contrárias, as copulativas, suma ou adição, distributivas alternativas, que não se excluem, disjuntivas, que demonstram opção, explicativas, que aclara ou explica algo, beleza? Certinho? Então, bora lá. Continuando aqui, temos as subordinantes. Introducen palabras, grupos sintáticos u oraciones
Ó, tá vendo aqui? O que a gente explicou agora há pouco? O orações. Ou seja, traduzir em palavras, grupos sintáticos ou orações, sometiendo-os a algum outro elemento do enunciado, submetendo-os a algum outro exemplo do enunciado. Temos aqui, ó, causales, que indicam causa, porque, como, pues, ya que, dado que, puesto que indica causa. Aprobé en la prueba porque estudié. Passei na prova porque estudei. Tipo causal indica causa. Aí temos as comparativas que indicam comparação, que e como. Es blanca como la nieve. É branca como a neve. Concessivas indicam dificuldades, consequência inesperada ou não deseada, ou não desejada. Aunque, por más que, por mucho que. Aunque não invitem, irei à la fiesta. Mesmo que não me convidem, eu vou à festa. O aunque significa mesmo que, certo? Ainda que não me convidem, ainda que. Ainda que não me convidem, eu vou à festa. Condicionales. Condicionais. Si, con tal que, siempre que, como, que sim, condição ou necessidade. Indica condição ou necessidade. Por exemplo, se llueve, não iremos a la fiesta. Se chove, se chover, não vamos à festa. Se, com tal que, sempre que e como. Beleza? Bora lá. Consecutiva. Temos luego, con que, así es que, por consiguiente, por lo tanto, así, de tal manera que, de tal suerte que, consecuencia de la proposición principal. Assim que se estudias, te aprovarás. Seja, assim que se você estudar, passará. Beleza? Então, essa indica consequência ou proposição principal. Finales, para que, a fim de que, finalidade, indica finalidade, estudió mucho para hacerlo bien en el examen. Estudou muito para fazer bem o exame, para fazer bem a prova. Finales, para que, a fim de que, finalidade, estudió mucho para hacerlo bien en el examen. Vámonos. Estou lendo o mesmo exemplo. Estudou muito para fazer bem o exame. Temporales. Quando, enquanto, mientras. Mientras é enquanto, no nosso enquanto do português. Tiempo, expressam tempo. Se acostou quando já amanhecia. Dormiu quando já amanhecia. Então, temos aí o dica tempo. Então, temos essas que são as subordinantes, seriam as subordinadas do português. As coordenantes e as subordinantes. Eu disse no começo subcoordenantes, não foi? Está errado aí, é subordinantes. Subordinantes. Esses são os exemplos aí de conjunção. Aí tem aqui a frase pienso, luego existo, de René Descartes. En la frase del filósofo Descartes, la conjunción luego es una subordinante consecutiva, que indica consequência. Se pensa, logo ele existe. Consequência é que ele existe, do fato dele pensar. Tem esse exemplo aí ilustrando. Bora partir então aqui, ó, para os praticando da página 103. Página 103, exercício praticando. Vamos lá. Peguem aí o livro, página 103, para a gente ver aí agora esse exercise, este exercício. Página 103, página 103. Número 1, que é aquela questão do é ou Y, é ou Y, certo? Antes das palavras aí, bora ver qual é a resposta correta. La libre circulación de los ciudadanos de la UE, de Unión Europea,
sin fronteras internas, significa también la libre circulación de solicitantes del asilo, de la inmigración ilegal. Vamos ver aí onde é que está E ou Y, onde é que a gente vai usar aí, ó. Circulação de solicitantes del asilo e de la inmigração ilegal. Vai ser E ou Y aí. Nesse caso, a gente deve analisar a palavra que vem depois do espaço aí, que é o D. Se vem o D depois aí, a gente tem um Y para ser colocado aí na Y, certo? La circulación de solicitantes de asilo y de la inmigración ilegal. Então, temos um Y aí, vai ser a letra A ou B, então, a resposta. Próxima, imigração legal e ilegal. A palavra ilegal começa com que letra? Começa com I. Então, se começa com I, a gente não pode usar o Y. Não pode usar Y, nós vamos colocar aí a letra E. Vai ficar Y, a primeira opção. E, a segunda, já temos aí a resposta letra A. Resposta letra A. Mas vamos ver aí o restante da frase. Holanda está luchando para que se den pasos concretos hacia una política de asilo, migración europea. Asilo y migración europea. Migración porque seria Y aí, Y aí, porque migração começa com a letra M. Então, a gente pode usar tranquilamente aí o Y. Então, vai ficar asilo y de la inmigración legal é ilegal. Y é Y. Y é Y. Aí a opção a letra A. Primeira questão, letra A. Número 2. Los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez. Señala la opción en que el lugar de O deveria escrever-se U. Pela questão aí da fonética. Bora lá. Pensa aí, responde aí para mim no grupo qual é a alternativa que você acha que está correta. A, B, C ou D? Bora lá. Vamos lá, pessoal. Responda aí no grupo que eu quero ver. A, B, C ou D? Ou D. E qual a opção aí que a gente teria que usar U no lugar do O? De acordo com a regrinha que eu expliquei aí. Bora lá. Responda aí para mim. Gente, meu cachorro tá revoltado latindo aqui. Se vocês estiverem ouvindo, tá? Ignorem. E aí? Qual seria a opção? A, B, C ou D? Então, temos aí na letra A, hombres, mulheres. Hombres, mulheres. Mulheres começa com que letra? M. Então, não é nem o O, nem o HO que é a regra. Então, vai ficar normalmente usando o O. Hombres ou mulheres. Hombres ou mulheres. B. Hormigas, aranhas. E aí? Analisa a palavra que vem depois do espaço, né? Aranhas. Aranhas começa com que letra? Letra A. Então, vai ficar hormigas ou aranhas. Nesse caso, a regra a gente não vai seguir a regra. C. Holanda, Itália. E aí, a letra C. Holanda, Itália. Itália começa com a letra O. Então, ficaria Holanda ou Itália. A gente não seguiria a regra. Porque a Itália não começa nem com O nem com HO. Bora ver então a letra D. Desonestos, honestos. Nesse caso aí sim, resposta correta é a letra D. Então, parabéns aí para quem colocou letra D. Congratulações de desonestos ou honestos. Seria essa a resposta aí, letra D, a alternativa correta.
Beleza? 3. Questão 3. Seguindo aí, letra A. A gente tem que completar com Y é o ni. Vamos ver aqui. Ni, Hilda. Quem foi a dele? A gente vai colocar I, é o ni. Analisa aí a palavra Hilda. Começa com H, I. Então, nesse caso aí de Hilda, a gente vai colocar Hilda. Quem foi dele? Hilda, o que aconteceu com ela? Então, a gente vai colocar na letra A, é. Letra A, a gente coloca é. É Hilda, certo? Letra B, hockey sobre hielo e erva. E aí? Coloca aí para mim, terceiro, letra B, aí a resposta que vocês acham que é aí. Y é ou ni? Responda aí para mim no grupo, bora lá. Hielo e erva. Qual a alternativa aí correta? Nesse caso, a gente teria qual a alternativa? Isso, hockey sobre hielo. A gente vai analisar a palavra hierba. Hierba começa aí do mesmo jeito que hildo, H-I. Então vai ficar letra E. Hockey sobre hielo e hierba. Hielo e hierba. Letra E. A e B, a letra E. São as respostas aí para completar o espaço corretamente. Letra C. No tengo tiempo, idea de lo que pasa. No tengo tiempo, não fico três tempo. No tengo idea de lo que pasa. E é o ni. Qual a resposta que completa aí a letra C? Responda aí no grupo, bora lá. 3, letra C, 10 segundos aí para vocês responderem. Vamos lá. Y é ou ni. A letra C aí, qual é a que completa? Bora lá. Letra C vai ficar? Não tenho ni ideia. Isso aí. Não tenho ni ideia de lo que se passa. Eu não tenho nem ideia, nem ni ideia do que está acontecendo, do que se passa. Ni. Então, letra C, ni. D. Delúvias, hablar. E aí? I, é ou ni? Letra D. Responda aí para mim. 10 segundos para vocês responderem também aí a letra D. De lluvias, hablar. E aí, delúvias, ni hablar. Letra D, também vamos usar o ni. Delúvias, nem falar. De chuvas, nem falar, ni hablar. Letra E, Cuba, Itália, triunfam em Mundial de Voleibol. Y, é ou ni? Letra E, responda aí. Cuba, Itália, triunfam em Mundial de Voleibol. Y, é ou ni? Qual a resposta correta aí? 10 segundos. Bora lá.
isso, de Cuba é Itália, porque Itália começa com a letra I. A gente não pode usar o Y, segundo a regra. Então, Cuba é Itália. Seria a letra E. Então, fica aí, letra A. Hilda, letra E. B. Hierba, letra E também. C. Ni ideia. D. Ni hablar. E Itália, letra E também. Essas são as respostas aí da questão de número 3. Question number 3. Próxima, lá em cima, vamos lá, voltando. Voltando um pouquinho, temos aqui, ó. El boom de la construcción verde em Brasil. Ou seja, o estouro da construção verde no Brasil. Temos esse outro texto aqui com algumas perguntitas, certo? Que vocês vão responder. Temos assim: Cuarto mercado mundial en construcción sostenible, Brasil cuenta con amplia línea de proveedores de productos y servicios y tecnología de punta para reducción de los impactos ambientales, uso inteligente de recursos naturales e eficiência energética. Já quarto no mercado mundial em construção sustentável, Brasil conta com ampla linha de provedores de produtos e serviços e tecnologias de ponta para a reprodução dos impactos ambientais, uso inteligente de recursos naturais e eficiência energética. Então, temos aí esse texto que vocês vão responder em casa, vai ser a tarefa de casa. As questões são as seguintes. Número 1. Já conhece algum edifício verde em Brasil? Você já conhece um edifício verde no Brasil? Vocês pesquisaram, já quase vão dizer aí qual, falar um pouquinho sobre ele. Não é só para dizer o nome não, tá? Tem sites aí que eles explicam um pouquinho do edifício e tal. Número 2. Em tua opinião, por que esse tipo de construção é importante? Na sua opinião, por que esse tipo de construção é importante? Lê o texto e responde questão 1 e 2, tarefa de casa para os teres. Tarefa de casa para vocês, certo? Fica aí essa atividade de hoje, para vocês responderem em casa. Quem não colocou a presença, caso tenha esquecido, não esquece, coloca aí a presença, a frequência para vocês, certo? A frequência aí pra gente. Não esquece de colocar, tá? Porque é importante. Coloca aí aquela frase, né, de sempre, nossa frase aí, estou aqui, certo? Para todo pessoal, para saber que vocês estão ligadinhos aí na nossa aula de hoje, que termina por aqui. Fica essa atividade de casa, espero que vocês tenham gostado, certo? Da aula de hoje. Até a próxima aula, pessoal. Beijão para vocês e hasta la próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Bye, bye.